Muito bem, pessoal, aquele abraço. Estamos começando mais um assunto puxa o outro, né? Um assunto puxa o outro, a gente agradece, porque este programa começa realmente já a conquistar os telespectadores. Eu recebi várias mensagens, né? O Maurício nas ruas, onde ele anda também, as pessoas estão elogiando, porque estão percebendo que nós estamos fazendo aqui nas redes sociais, e o papel é esse mesmo, é democratizar a comunicação, porque eles dizem que são democratas, os diretores, os donos de rádio e TV. Não, aqui o jornalismo, então, mas não tem nada disso. Raríssimas exceções. E, infelizmente, muitos também profissionais de comunicação que topam esse tipo de coisa, né? Deixa levar, né? Deixa levar e tal. E aí o nosso canal começa a ter essa recepção muito boa do público. Eu recebi uma mensagem hoje maravilhosa, daquele tipo de coisa que nos sustenta na comunicação. É reconhecer o processo ético e responsável que nós fazemos no jornalismo. E quando a gente resolveu lançar esse canal com um assunto puxa o outro, é exatamente para esclarecer. Porque a gente sabe que quando você entra aqui em Sergipe, você começa a acompanhar os programas de rádio, principalmente rádio, né, Leonardo? Rádio tem comunicação. Hoje, com redes sociais, aí todo mundo entende, todo mundo é jornalista, e todo mundo é imparcial. A serviço da verdade, está aqui o jornalismo. Todo mundo é influência digital. Todo mundo é fotógrafo, todo mundo é videomaker. É videomaker, tá? E aí a gente vai tentar, aliás, videomaker, diz que vem alguém que é filho de jornalista, não sei o quê. Uma mão lava a outra, lava o rosto. Aí no rádio, a mesma coisa, aquele locutor botou um filho ali, botou a diretora de uma rádio, que pegou agora uma diretora da prefeitura. Saiu ontem, a gente recebeu aqui. O Diário Oficial, uma diretora aí, de uma emissora que não é uma correnteza, mas é um rio. Então, as pessoas estão percebendo que aqui a gente faz uma análise democrática da coisa, mostrando também os fatos. E como o papel do jornalismo é fazer com que você faça uma reflexão, tenha o discernimento. Saber até que ponto as coisas estão andando, né? Quando a gente fala assim, mas não é possível, as pessoas hoje estão sendo levadas, é porque você não faz essa análise, você não para discernir se isso é verdade mesmo. Ou então quer ganhar disjuntório. A propósito, hoje de manhã, um jornalista no programa de rádio especulou que as primeiras mudanças na gestão de Emília viria, né? Através da Secretaria da Ação Social, a senhora Simone Valadares, iria dançar, né? Ia cair do carro, ou vai, sei lá. E aí de manhã, aí eu com as orelhas minhas que não estão tão pequenas, aí crescia, eu digo, como diriam os antigos, atrás dele tem uma verdade, fundo de verdade. Né? Quando é agora de tarde, aí já ouvi nas redes sociais já que provavelmente será, na saída da Secretaria de Ação Social, a senhora Simone Valadares, quem poderá assumir é a esposa do vice-prefeito. Ou seja, sim. O rádio já estava adiantando já a dança das cadeiras na gestão de Emília. Mas veja que a secretária atual é a mãe do deputado federal, Rodrigo Valadares. Eles vão romper, não? O cara levantou de manhã. E tem a vereadora, né? Então, que é a mulher do deputado. Se romper já é uma, como diz o povo inteligente, uma burrice, né? Porque o deputado, queira ou não queira, tem as suas emendas, né? Emendinhas boas. Na Câmara tem a mulher do deputado, ela pode é da bancada de apoio da prefeita, né? E voto sempre é importante, né? E a esposa do vice-prefeito, nada contra, é o quê? É a esposa do prefeito. Na hora das cadeiras, você acha, de sã consciência, que o Rodrigo Valadares, do jeito que ele é, assim, como diz minha mãe, rabugento, cri-cri, vai deixar passar essa? Ou vai cair de pau, madeira e bambu em cima da prefeita? Mas será que é isso mesmo, amor? Não, eu tô achando... especulação, porque esses rádios... Tô achando assim, para ver como o rádio funciona como espécie de uma baleadeira, sabe? O cara tira, para ver se pega ali. Por isso que eu digo a você, às vezes tem uma chamada ligações perigosas, né? Às vezes é o chamado Espírito Santo de orelha. Que é isso? É aquele cara que o cara diz, olha, Rosalvo, diga lá no seu programa lá, mas Maurício, que fulano tal vai cair. Ele pode até não cair, mas a gente já deixa ele balançado, entendeu? Aquela ensaiada. Mas acontece muito, tinha aquelas coluninhas, as coluninhas. Aí vamos botar uma curtinha, né? É chamado de pimentinhas, como o cara chama aí. Eu me lembro uma vez, rapaz, Maurício, você fez eu lembrar agora um fato. Teve uma época que eu assessorava o arcebispo Dom Palmeira Lessa na arquidiocese,
E aí todo mundo comentava, mas Rosalvo, você podia ser um político, precisa de um deputado, a igreja precisa de um deputado católico e tal e coisa. Aí, não, rapaz, eu não tenho interesse. Se eu fosse me candidatar, eu queria ser senador. Aí o jornalista foi e botou a... assessor da diocese de Poderá. Não, e ele colocou assim, que ousadia dele, né? Já quer ser senador, né? E ele já... O que eu falava naquela época, porque eu dizia, vem cá, esses camaradas todos aí sem expressão, sem nada, sem nem respeitar o eleitor. Nem ele, nem Beira. Nem Beira e tal. Esses caras se candidatos, se elegem, tudo por causa do dinheiro, o apoio político, né? Então, deixa eu ir logo para senador, que eles falam que é o céu, né? Aí, são 8 anos, né? Não, aí saiu. Aí o Josailton botou lá, se informando, eu me lembro. O jornalista Rosalvo Nogueira, assessor do ACB. Naquele dia, movimentou a imprensa. Aí começaram a fofocar. Aquele que diz religioso. Já quer ser senador. Mas se não for religioso. E aí uma fonte que assessorava a senadora Maria do Carmo, e disse a mim, rapaz, a senadora Maria do Carmo, quando viu a notícia, disse, mas que ousadia, né? Mas que ousadia, não foi nada, já quer ser senador. Que não havia nem janela. Pois é. Então, a gente lembra essas historinhas para provar. No rádio sergipano, num programa de rádio aqui, o apresentador levantou essa questão que soltou uma notinha, né? Poderia ela dançar, e quando foi agora a rede social já publicou que havendo a possibilidade da senhora Laura Marques, parece que é a esposa de Ricardo Marques, Cecília Marques, né? Seria a secretária de Ação Social. Então, especulações da 100 anos, ou 100 anos, agora, 100 dias, sem nada, e poderá uma queda. Então, como diz, tudo pode acontecer, ou nada também. Agora, isso é tão ruim na comunicação, né? Um radialista, jornalista, ele joga... Porque naquela época, no jornal, era uma plantação no jornal. Mas no rádio, você falar... Tem efeito, né? Porque o rádio, o cara que faz programa de rádio, ele tem o Instagram dele, ele tem o Facebook, ele tem o Telegram, além de ter o seu videomaker. E eles falam com precisão que isso aqui é o mais importante na comunicação. E às vezes em primeira mão, mas às vezes pode ser primeiro pé também, pode chutar primeira mão, primeiro pé, exclusiva. Aqui só isso aí que tem exclusiva. Eu já procurei por aí saber onde tem exclusivo e não veio. Agora, aqui em Sergipe, o jornalismo é exclusivo. Então, nessa época... O cara só eu tenho, ele disse, só ele tem, então não sabe. Nessa época, então, que eu falei que eu podia ser um suposto senador, né? Naquela época, você dizia, ele plantou uma notinha, né? Vamos plantar uma notinha. Aí o deputado vai dizer, Maurício, bota lá no seu jornal que futuramente eu deverei ser governador. Aí você botar. Mas isso no rádio hoje, o cara especular. Comenta-se, né? Dizem, não fui eu e tal. A boca miúda. A boca miúda. Estão comentando, né? Estão já dizendo os bastidores. Isso não é notícia, pô. Você vê que o jornalismo... Agora, notícia mesmo são os C6 da prefeitura. Isso é verdadeiro. Aí sub. Aí, né, especulação aí é verdadeira. O Diário Oficial parece mais um vendaval quando sai de nomeações. Olha, para onde vão aqueles monte de 540 e tantos cargos de comissão, que segundo Nivaldo Fernando, presidente do CEPOM... Alguns deles são lagartas. Disse que Nivaldo Fernando chorou, ficou triste. Foi ele que chorou ou foi a Chora todo mundo. Diz que ele foi falar com a prefeita. Inclusive aquela dupla, Bruno e Marrone. Choram as flores, todo mundo chora. Diz que o Nivaldo foi com a direção conversar com a prefeita, porque ele disse que, como ele é economista e o CEPOM acompanha as finanças, né? Ele está estranhando. Escândalo. Ele está estranhando o número de cargos em comissão. Ele disse, o que é que tem? Teve um dia que ele chegou a dizer que isso é um câncer, o que peste é que tem nessa INSUB? Olha, a INSUB. Olha, a secretária do governo, que é capitaneada pelo senhor Itamar Bezerra, o esposo da prefeita, pastor, tudo aí da vida. Ele acabou. Meu nome é dia primeiro. Tem uma senhora. Eu queria saber, como diz aqui o radialista, eu quero saber quando essa senhora vai trabalhar, se ela na empresa que ela trabalha, grande prefeitura na empresa que ela trabalha. O que é da rádio? Sim, um ditado que é 15 pila, rapaz. 15? Inclusive, eu falei com uma senhora que eu conheço, se ela quer virar lagarta. Ela mora no Mosqueiro, ela tem um cafufo, ela disse, 15 mil para morar no cafufo, sem trabalhar, ótimo, né? É lagarta, né? Só na folha, né? Pois essa senhora eu quero saber vai trabalhar, viu? A senhora está aí. Então,
nomeações. Toda hora. O Diário Oficial da Prefeitura parece mais aquele classificados que da época do Ciforme. Toda hora, mano. Toda hora tem notícia, rapaz. Agora, é engraçado que a gente tem fotos e também o Diário Oficial está aí na transparência, né? Ela não tem como esconder. Agora, diz que o Nivaldo foi cobrado dela, doutora Emília, a senhora é para ser diferente. Era para ser. A gente quer. Foi. Ele disse isso até. É que a senhora que eu vim dizer a você aqui. Ela criou muita expectativa, prometeu e não saiu nada. Ou seja, campanha política, isso é uma lição. Não se pode prometer. Não, e ela extrapolou. É tanto que ela, até hoje, ela ainda continua com aquele discurso de que está em campanha. Ninguém sabe se o cara fala assim. Ela está no glamour ainda. Né? Se ela é prefeita ou candidata a prefeita, né? Pré-candidata. Né? Porque ela continua nesse dilema aí. Agora, é isso que eu estou falando. Esses embrólios todos de lixo e transporte. Não vai para lugar nenhum, não. Vai ficar no círculo. Eu me lembro, viu, Maurício? Você faz uma pesquisa, você vai ver que em todo o Brasil, nas grandes capitais, todas elas, o lixo e o transporte coletivo. Em São Paulo, todos sabem aquele sindicato dos ônibus. Olha, o sindicato dos ônibus aqui em São Paulo e por aí afora é quem elege os vereadores. Os vereadores são bancados pela empresa de transporte. As empresas de transporte. Eu já ouvi aqui em Aracaju. Eu falo porque eu já ouvi de um camarada que era dentro mesmo da SMT. Da Gema. E ele disse a mim, Rosaldo, quem banca a eleição aqui são as empresas de transporte. Então, meu vereador, por quê? Porque, olha, antigamente, agora não, antigamente colocar até, por exemplo, eu tinha um menino lá em casa, exemplo, meu menino está desocupado, aí bota como comprador da empresa, hoje em dia não, acabou, né? Botar na empresa, o menino botar na garagem, botar... O vereador não tinha como arranjar emprego mais na máquina pública, aí botar a empresa é a extensão do seu gabinete. Pronto. E aí era a banca. Aí quando chega quando chega na hora dessa da mudança... Não tem mudança. Foi por isso que a prefeita devia ter tido cuidado. Né? Nós vamos furar essa bolha, o sistemão, a caixa preta. Eu toda hora fico perguntando, onde é a caixa preta? Porque não tem. Mas o único preto tem que sou eu. Ô Maurício, sem caixa. Se você é um governante, eu digo bem assim, olha, eu recebi a prefeitura, um desastre. A prefeitura, aí começa a lembrar, né? É de vala, uns contratos. Não, mas tem uma transição. Então diga quem são os contratos. Mas tem uma transição. Se eu estou dizendo, mas mostre. Mas, por exemplo, existe uma mentira aí que ninguém conta aí. O vereador Isaac prometeu que ia uma CPI da educação. Cadê? CPI da educação. Não deu. A prefeita... Agora é CPI das multas. A prefeita não vai dar nada também. A prefeita, vamos fazer uma auditoria. Cadê? Então, existe muita coisa. E está provado aí que essas mentiras aí, isso aí é mentira. Por quê? Escuta só. Vamos pegar uma coisa que é um escândalo dessa gestão aí que chegou de Emília. A primeira coisa que ela fez, o secretário de Finanças pagou o Natal iluminado aí. Um escândalo, não foi? Eu me lembro dessa denúncia. Um escândalo aí, não sou nada, que faturado e tal. Mas nem a oposição, a Emília. Que a oposição Emília, quem é? A turma do PSOL, a turma e tal, que não fala porque são o quê? São simpatizantes. Não, são simpatizantes de Edivaldo. Também, né? É porque Emília é de bolsonarista, direita e tal. E a direita que estava lá na esquerda virou direita e todo mundo com Emília, porque Emília conseguiu fazer o maior saco de gato de Sergipe. Olha, PSD, União Brasil, tudo. Podemos, esses partidos todos. A Emília é uma gestão coxa de retalho, ou então arco-íris, todas as cores. Todas as cores estão lá dentro da gestão de Emília. E Emília, o que ele dizia, Emília não queria dar 18% de Edivaldo, não foi? Foi. Mas quis 30%, não foi assim? Isso foi para aquela mexer no orçamento, antecipação de receita. Ela, naquela época, eu me lembro, os discursos dela, é muito dinheiro, tem que fiscalizar. Aí era para aumentar, era para colocar 18% de antecipação. Aí ela passou dela para 30%. Pois é, então, aquela história. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso, ninguém está contra a pessoa, mas está dizendo, isso não dá. É incompatível, é aquela coisa de você. Lá na minha terra onde eu morei, lá, é chamado estelionato eleitoral. Prometeu, não, porque vai ter assim, estelionato eleitoral. Enganou. Não, e o pior, de maneira assintosa e o pior é tentar explicar, porque o vice-prefeito, que é o secretário de comunicação, ele foi vereador também. O vice-prefeito andava nos terminais filmando, hoje em dia não filma nem isso, filma mal ele. Estava terminado, porque terminais, é uma vergonha, terminais. Jornalista que não sabe se é jornalista, eu estou achando que ele se vê mais como político que jornalista.
Ele grava muito, né? Grava muito, não tem, a gente não vê. Mas falta o principal. Política de comunicação da prefeitura. Política de comunicação, isso eu concordo. Ele é apresentador de televisão e para por aí. E ficar... ele pode ser outra coisa. Agora, até agora, hoje, dia 9 de abril de 2025, essa hora tardinha assim, ele, para mim, fica por aí. Ô Maurício, a gente não vai ficar aqui falando o tempo todo. Não, vai dando círculo. Como se... porque a comunicação hoje é assim mesmo. É rede social, videomaker, não sei o que, tem uma moça aí que aparece no comercial, eles chamam de Alê Franco. Essa Alê Franco é Alê e pronto. Por quê? Alê nem fala em rádio, Alê fica ligando para a comunicação. Fulano, Felipe, Alê, seja Alá. Viu, Alê? Alá é Alá. do Alcorão. Mas não, Alá, porque lá sair porque tá falando de Alê. Mas então, a comunicação está a comunicação, aí o que eu queria refletir com você e com os outros, é que a prefeita ela ficou encantada muito com a rede social e as pessoas ficam assim elogiando, né? Ficou bacana a prefeita, a senhora ficou bonita lá, aquele jeito e tal. E ela ficou como se estivesse empolgada ainda, um glamour da campanha. Não, está empolgada. Ninguém sabe se ela é prefeita, é vereadora, ela é o nome dela? Blogueira. Ela é tudo menos gestora. O que seria normal. E não é errado ela se manifestar na rede social, é um veículo. Ela podia chegar, pessoal, ali eu tomei providências. Ela está igual bolacha, todo café se acha. Toda hora aparece. Ela podia, viu, doutora Bem, a senhora podia dar assim, são 100 dias. Eu vou fazer uma entrevista coletiva, a coordenação seria da Secretaria de Comunicação, mas como você está dizendo, não tem política. E ela dizer, olha, nesses 100 dias, a Imurb já preparou, nós vamos recuperar essas ruas. Cadê a Imurb nem fala? Eu não sei nem quem nem fala. O da Insub também, tal. A Insub é irmão do outro da Finança. A comunicação na Prefeitura Caju é Genilson Kendi, Gilberto Lima, Fábio Rivera, Flávio Lima, Sandra Dantas. E Alê Franco. Não, a Alê Franco, ela é coordenada. Nada. Esse pessoal que fala o resto. Eu já vi que você gosta de lembrar do Cancão. Coordenada porque é uma piada. Eu levo na gozação, isso é gozação, porque é uma piada aí. Agora, E não devia ser piada, porque o secretário de comunicação é um jornalista formado, passou pelos cartórios que eu passei lá em João Bebe Água, lá em Alagoas também e tal. Você estudou com ele, não? Estudamos lá na Federal lá. Na época ele era mais simples, fui estudar na UFAL, né? Aí saiu e já criou outra aula. Aí virou, né? Ele foi, depois veio ser apresentador. Foi ver o substituir Gilvan Fontes, não é para todo mundo não, né? Gilvan teve, aí veio e virou diretor de jornalismo, foi? Depois se tornou vereador, bem votado. Aí a Mosca Azul, o Picou. Porque no trabalho de vereador, a gente tem que reconhecer, ele estava bem. Só que, tanto ele como mas a prefeita, Mosca Azul, do poder, o tocou e o sensibilizou. E a informação que a gente tem é que ele vai querer ser candidato a deputado. Ele vai querer, ele já é. Ele está aí na campanha aí. Ele, Melissa Hollenberg, o candidato aquele, o secretário André Davi, todo não é candidato aí, só não é candidato aí, você e eu. Será que o Paulo Márcio também vai querer? Mas tudo é o Paulo Márcio é da Secretaria de Controle Interno. Né? Ele é quem devia estar fazendo auditoria, um delegado. Mas ele faz auditoria como? Se a chefe não manda. A chefe não mandou. Porque eu pensei que eles iam contratar empresas de fora, que seria, aliás, um absurdo, né? Se você tem a secretaria... Não, de fora. Tem um delegado no comando... De fora. A secretaria fica onde? Aqui o prédio. Deve ser numa rua lá, a rua de fora, né? Pois ia contratar uma de fora. Uma rua de fora, assim, do outro lado da rua, né? Tem a rua de fora, né? Dentro. E aí, para piorar, essa semana nós soubemos, né? Está lá nas redes sociais do Sepulma que o presidente Valdo Fernandes esteve com a prefeita e ele disse que foi até aconselhar, né? Ele disse, mas prefeita, só tem 540 e tantos cargos em comissão na Insub. Que diabo essa Insub? Depois ele comenta que ela já aumentou a folha mais do que a de Valdo, de dezembro para cá. Essa turma na prefeitura está fazendo isso, mas se fosse no Estado. No Estado, ninguém ia trabalhar, é só CC do Estado. Porque eu nunca vi doar tanto CC como a secretaria ao governo do Dona Emília. É tanto CC, tanto CC que eu não sei, vira CC, pronto. Agora, o que a gente esperava e espera ainda, porque eu, quando comento aqui com o Maurício, a gente sabe que a prefeita foi eleita pelo povo e detonou todos os sistemas. Foi. Ela ganhou de tudo. Então ela entrou, ela tinha um know-how
tenho know-how, eu fui eleita pelo povo. Foi o povo que me escolheu para eu quebrar esses esquemas mas velhos. ela começou a se passar quando ela, como diria um amigo nosso lá do YouTube e do portal e dos Zaps, que ela está governando com os inimigos. Aí, Rapaz, essa turma do Zap está reclamando demais. Eles falam bem assim, tá vendo, fulano? Já conseguiu um docinho, não é? Agora, os inimigos do doutor Emília que estão ganhando. Eu recebo os áudios aqui. Tem uma turma aí que está com a diabetes baixa, sabe? Aí precisa de um açúcarzinho e tal, a glicose está muito baixa. Aí precisa. E a turma não quer nada. A turma quer o quê? Aquele saquinho de açúcar que bota no adoçante, né? Só que é só. Bom, mas se você e eu que temos muito boas informações nessas redes de Zap, né, nesses grupos todos, o que tem de gente trazendo informações assim de bastidores. Porque esse governo, doutor Emília, é o governo de todos. E de todos na força de expressão. Assim, todos os adversários estão com ela. O que mais se comenta é isso. E eu vejo pelos nomes, né, mano? A gente conhece. Eu mesmo tenho um que eu via muito lá na época, o Luiz Roberto da Insub e tal. E ele está agora, junto com a comunicação, está uma coisa assim, né? Provando que a comunicação é universal. E os da comunicação, muitos que foram nomeados, todo mundo já sabe. Um bocado de gente que já trabalhou contra ela e contra... Agora, também tem outra coisa. Trabalho, por exemplo, Centro de Comunicação. Você conhece o Centro de Comunicação da Insub? Ou da Insub não, da Imub? Não sei. Você conhece o Mas DSMTT? não era o menino... o que era, né? DSMTT. Eu só conheço aqui a Centro de Comunicação Flávio Lima e Sandra Dantas. Sandra Dantas. O resto... A Sandra Dantas está onde? Na Insub. Aquela lá. Sim. lá. Ela é produtora de programa de rádio. Só essas duas. O resto, eles não... Se existe, ninguém vê. É linha do Equador. Mas está todo mundo arrumadinho, todo mundo ganhando o seu docinho e a gestão... Agora, colocando em pratos limpos, como é ruim isso, radialistas, formadores de opinião que se dizem democratas, jornalismo com imparcialidade, e eles mesmo pedem os CCs para os parentes. Não, coisa, eu não digo isso, não. Você não fez forte. Não, você acha que eu estou achando ruim? Não, sua linguagem é agressiva. Não. Ao intercâmbio. É um intercâmbio. Eu dou uma mão, lavo a outra, aí eu lavo o rosto. Você me dá um cargo lá na comunicação lá, e cá na rádio a gente faz o meio de campo, né? Mas olha, Maurício, para o jornalismo ético isso é péssimo, né? Nós que estamos fazendo esse trabalho aqui... Mas você sabe, ele diz o seguinte, precisa pagar as contas. Eu volto a dizer, as contas elas podem ser, você trabalha em vários locais. Eu estou achando interessante que eu recebi assim, mensagem. Eu digo, mas rapaz, nomearam essa pessoa que está na rádio, faz do programa e botou, né? Ele disse, sim, ele falou exatamente isso. Tem que pagar as contas e os boletos. Eu digo, sim, quer dizer, se todo mundo faz, eu também tenho que fazer. Eu vou pegar um fato concreto, não criticando a pessoa, para você ver. Por exemplo, na gestão, no começo, lá de pré-campanha, saiu uma denúncia aí, um conluio de esconde-esconde envolvendo uma gravação com Sérgio Cursino e o doutor Emília. Não foi isso? Lembra? Estourou. Foi do debate, foi. Sim. Aí, não pode, tá. Depois do doutor Emília, lá foi, tal, o Sérgio Cursino era cantado e não foi nada. Aí, depois nada, o Sérgio é um bom profissional. Contou, tal. Mas foi um dia desse, apareceu lá na Folha, no Diário Oficial, o Sérgio Cursino. Ele é assessor extraordinário. Pronto. Só que ele colocou, eu conversei com ele, e a gente tem que ser... Eu estou aqui explicando. Claro. A gente tem que... Para mim, tudo faz. Quando a gente fala, a gente está colocando em pratos limpos, é que ele disse, olha, na verdade, isso que você está dizendo. Tem um grupamento aí que fez o marketing, né? Tem uma influência grande, porque para explicar para as pessoas entenderem, né? Esse sistema, ele é bruto, né? E é envolvente. É envolvente. Então, assim, Gomes, né? o companheiro Sérgio Cursino, ele trabalhou. Ele foi fazer o trabalho. Pronto, ótimo, gravar os áudios e tal. Aí, num desses momentos, ele foi ter um encontro, foi lá naquele filmar, disse que ele ia apresentar o debate na TV Atalaia e, de repente, disseram que como se ele tivesse ido acertar. Combinando. Não teve nada disso. Sabe o que aconteceu? Ele está processando, viu? Esse veículo e o comunicador disse a mim. Está processando. E disse que, como qualquer profissional, no lugar de você reclamar com quem faz denúncias que não prova, é a justiça. Tá? Então,
Na verdade, eu e todo mundo, todos nós achávamos que o Sérgio podia ser até um secretário. Foi, na época foi eu. Ele trabalhou, ele foi contratado. Foi. Isso não há erro nenhum, ninguém vai condenar isso. E ele faz o trabalho dele como assessor, dando uma consultoria, digamos assim, naquela secretaria, está fazendo o trabalho dele. Agora, se ele chegasse no rádio e começar a puxar o saco do governo, começar a dizer, não, que essa denúncia é assim, e começar a fugir do senso crítico do jornalismo, aí tudo bem. Mas o que você está dizendo é porque eu acho que na hora H disseram, mas cometeu uma injustiça com esse jornalista, né? Que o cara trabalhou, o cara botou a cara. E alguns grupamentos, como eu falei, principalmente esses que trabalharam no marketing, tentaram, quer dizer, jogar ele para isolar. Porque tem isso mesmo. Tem esses comunicadores, pseudos-comunicadores, que se acham que estão no poder, não. E a eleição de Emília não tem negócio de marketing, foi que o povo quis, né? Ia ser eu no marketing, o marqueteiro tem uma orientação mínima. Mas as ruas queriam. É que todo mundo, as ruas queriam tirar esses grupamentos aí tudo. Passar uma vassoura na equipe de Edivaldo. E a doutora Emília ganharia de todo jeito. Ganharia de todo jeito. O marqueteiro de Edivaldo era já conhecido por nós, o Cauê. E se demorasse 15, 20 dias, talvez, ele podia até virar, porque ele não chamava ele de marqueteiro do mal? Ele chamava. Foi chamado pela própria equipe que hoje em dia estava com ele. Do Babazinho, do Belivas. Belivas e tal. Aí o esquema foi, eu estou falando assim, como funciona isso. Repare como, para o ouvinte, a turma aqui, há 2 anos e meio atrás, o porta-voz de Belivaldo Chagas criou um fake news, que foi o que disse, não, foi processado pelo federal, o Rogério Carvalho, não foi isso mesmo? O marqueteiro, um fake de Rogério e tal. Hoje em dia, Rogério está caminhando a passo largo para estar com Fábio Tilieri. E aí? Então, tá vendo como funciona isso? É assim. Agora, vamos falar já de futuro. Essa equipe de Fábio Mitidieri, outros chamam de governador festeiro, né? E já tem até um amigo aí que está nas redes sociais, chama ele de Fast Media. Não, Fábio... Fast Mitidieri. Fábio Mitidieri é o marqueteiro número 1 do estado. E ele sabe fazer muito bem isso, melhor do que o próprio Cleon Nascimento como porta-voz. A gente nem conhece. O Cleon, com todo respeito, é linha do educador, existe, só que ninguém vê. Agora, o Mitidieri, ele dá a cara a tapa, vai lá, em termos de marketing, de festa, é com ele mesmo. Ele não é aquela cerveja, mas ele é o número 1. E ele criou aquela, fala meu povo. Aí eu falo meu povo, ele conversa direto. Vai lembrar na Hickman, fala meu povo. Agora, isso. Mas ele está indo na rede social, quando ele vem falar de alguma coisa, ele fechou, lançou um concurso. É assim que a prefeita devia fazer também. Quando a gente critica ela, essa mídiazinha exagerada, é que os empolgados de redes sociais, maker, videomaker e tal, não sei o quê e tal, aí eles se empolgam, não, assim, o povo está gostando assim. Não, algumas pessoas gostam. E o cargo, a liturgia do cargo... Agora, a liturgia do cargo exige que a senhora dissesse, olha, eu vou gravar amanhã porque eu estou realmente realizando o trabalho que eu prometi. Por exemplo, quando você fala assim, ônibus, lixo e tal, não tem nada feito ainda. Foi feito contrato de emergência. Então não tem nada ainda para você dizer, olha, eu acabei com isso aqui. Esse sistemão, esse esquema viciado. Não está aí, não mudou nada. Não mudou ainda. Então, existem promessas. Quanto mais ela evitar, tá na... Agora, porque também assim, tem uma turminha que ela chamou para trabalhar com ela, que é tudo empolgadinho também, né? Secretário. Lá em minha terra chamada de puxa-saco, quando eu morei lá no Rio, sabe? Chama puxa-saco, né? Aí, outro nome lá em Itabaiana também. Aí empolga. E também, às vezes, a pessoa não gosta de ouvir, viu, Maurício? Dizem que político não gosta de conselho de gente de bem. Ele sempre ouve o outro. Gosta de puxa-saco, que é massagear o seu ego. Inclusive, o Sérgio Cursino, nos vídeos, disse, Emília, tenha cuidado de puxa-saco. Ele avisou, foi. O Sérgio teve esse cuidado de comentar isso. Mas, enfim... eu não sei se... Vamos deixar o tempo passar, né? Porque são 100 dias. Agora. Mas quando chegar, daqui a 6 meses, 7 meses, chegar já pensando na eleição do ano que vem... Não, já estão pensando já. Já estão pensando? Tanto é que eles estão especulando já isso aí. Depois de amanhã, coincidindo sexta-feira, 100 dias sem nada dessa gestão aí.
Sei não, tem 100. Não, mas você tá doido. Tem um pagamento daquele Natal iluminado, escândalo. iluminado. Tem aquela calçadinha lá no Arco da Orla, lá, a ponte da Orla, a passarela da Orla. Tal. Tem os ônibus que ela prometeu. Ela inaugurou uma pracinha também. Aquela pracinha que foi de Edivaldo. Não, foi de Edivaldo, mas quem termina quem? Mas eu tô falando dela mesmo. Ela mandou botar lá como diz o menino já lá, botou a plaquinha? As tábuas lá. Mas ela prometeu os ônibus elétricos. Eu não sei quem vai ser esse choque. Vai ser no povo ou se vai ser nas empresas, né? Elétrico, né? Vai chegar os elétricos. Enquanto isso, a nossa Rainha da Sucata está trazendo aí os seus coadjuvantes, os ônibus aí, os seus banhadões, piratões, maquiados, o sucatão, né? Sim, tudo aí para rodar aí. E vai ficar todo mundo junto nessa ciranda. Progresso, Modelo, Harley, todo mundo aí, que não vai mudar nada. Estão lá para o Eide, lá para daqui a 2 anos, estação. Isso aí tá aí. Em resumo, Rodolfo, em resumo, esses 100 dias estamos sem alguma coisa para falar. Será que vai tirar a nossa pauta? Mas eu queria ouvir a pauta aqui do governo também, porque anunciaram o novo presidente da Insetur e tal. Aí eu passei em frente ao auditório Lorival Batista, chamaram de Teatro Lorival Batista. Aquilo ali era um auditório para atender ali a escola normal. Corte Silva. Mas está abandonado, Maurício. Está cheio de placa. Desde o tempo lá de Berivaldo. Está cheio daquelas... Foi lá, fiz com garagem para um palhozinho 1.4 da Funcap. Lá saiu para onde o palco que tinha um ônibusinho lá, né? Lá. E estava lá, então só isso. Quer dizer, como é que você vai valorizar a cultura, pequenos grupos de teatro, escolas de teatro? Podia ser, né? Podia ser. Aí está lá, mas está lá fechado. Me deixa assim agoniado. Quando eu passo em frente ao Hotel Palace, eu dou uma olhada para o céu, Senhor, tome conta, porque se aquele troço cair... Né? Aquela fachada... Não é possível, Maurício, não é possível. Foram anos de ideia de João, de Jacques, de Belivaldo, mais de 30 anos. Ali só vai resolver ali quando tiver uma tragédia. Mas o Insetur agora é o Fabiano e tal. Agora quer festa, quer festa. Mas por que ele não vende aquele Hotel Paz? Ou ele manda derrubar, ou faz um convênio aí com alguém? Deixa lá. Você acha que eu estou me empolgando, né? Você tá aquela história aqui. Com você era novo lá, seu pai dizia, meu filho. Eu era novinho, acreditava em tudo, né? O edifício do INSS ali na rodoviária. Tá ali, não vai sair, que ali dá para implodir. Podia fazer uma coisa ali, não. Imagina aquele outro rapaz que no fundo tem o Maria Feliciana ali só quando tiver uma tragédia. Ali já mandaram limpar a piscina, tal, o elevador já caiu, já botaram ali. Ali é a chamada cabeça de burro. A propósito, o ministro teve aí, que a rodovia lá, vai dizer que até dezembro está pronto. Viu? Não, dezembro é a parte de propriar, né? De lá eu já vi um falando hoje, eu acho que foi do DENIT, vai terminar em 2028. É melhor do que nada. Já tem uma data já. Em 2028 eu já vou estar bem coroa. Não, o tempo passa rápido. Nós estamos em abril, passa rápido. Aí o mundo só é ruim, sabe? Para quem morre, para quem está preso. O resto é tudo normal, é rápido. Quem morre parte, vai. Não Nova vida, não, né? Não sei, para quem acredita, claro. Então, mas vamos falar aqui no palpável, então... Mas sim, já que estamos falando em festeiro, mas tem o Alok. O Alok não vai ganhar 900 mil? O Alok é aquele povoado de São Cristóvão, né? Não, aqui eu não conheço, Alok. Ali onde tem a igreja de... Aí tem um dinheiro. Aí tem um dinheiro. São aquele santo milagroso, rapaz. Santo Expedito, não. Não é Santo Expedito? Está lá no Alok. Tem algum Alok ali para ganhar 900 mil? O que é o Alok? É um forrozeiro, tá? Mas não mexe com o DJ. Não, é DJ. DJ é 900 pau. Mas aí é verba, não é do subvenção, né? Tem 500 de subvenção do deputado Luciano e os outros 400 do governo completo. Não. Mas 900 mil? Você for comparar, é isso que as pessoas não pensam. 900 mil, você teria 2 boas ambulâncias. Ou você teria um equipamento. Por exemplo, tem pequenos hospitais aqui que a prefeitura administra e não tem nenhum raio-x. Não é hospital não, UPA. Essas UPA. UPA não estou mesmo. Mas eles chamam de hospital de pequeno porte. Não, isso aí foi que começou com a mentira com o Dedo. Disse, vou criar um hospital na Estopio. Aí o Ministério chamou na chincha e mandou... Chamei, está muito forte. Não é hospital. Pequeno hospital, nunca foi. E na hora que a coisa pega para capar, manda para o João Auxílio. Então, o quê? É um postão meio equipado. O município de Sergipe, de Aracaju, sim,
devia ter uma espécie de hospital, como o hospital o próprio hospital de socorro, mas regional, né? O distrito todo, imagina aqui. Um assunto puxa o outro, então vamos para socorro. E o lixo lá não é mais a torre também. E eles cismaram com a torre, né? A torre é o patinho feio agora. Mas a torre, ela torrona, a torre, todo mundo gostava da torre, né? Aí o cara ia vender a rádio, já parou por aí. Não vai vender mais, não? Eu soube que deu um tempo aí. Outras pessoas. Não, mas é que tem uma briga jurídica. Mas eu soube que tem outra pessoa aí querendo comprar aí. A rádio? Assim, um amigo mas para ser rádio de só baticum, não, de sensacionalismo. Vai ser uma rádio que vai tirar uma rede, vai virar uma rede. Puta. Vai ser uma rede. Aqui tudo agora é rede, né? Você tem duas rádios, sistema, rede. Dois locutores e encadeia com o sul do país e é presidindo, pronto. É uma rede, né? É rede. Essa rede é de estirar e deitar, viu? Mas então o Alok vai ser 900. Imagine outros quando chegar agora. Quando for a festa do caminhoneiro, deve ser outra coisa melhor, né? O Alok agora é em maio, né? Mas isso é para Itabaiana, para agradar o grupo político de Luciano. Porque o outro é Francisquinho. Francisquinho é inelegível, ele está inelegível. Diz que de acordo com ele diz que agora ele também, o PL, que é comandado por Edivan Morim, não quer muito o Francisquinho candidato a governo. Não quer muito, não. Não quer. Por que não quer? Porque o Francisquinho, na campanha de Emília, não indicou nem o chefe do banheiro do mercado. Francisquinho, quando está na campanha... O Francisquinho está chateado também com a Emília. Não, chateado não. O Francisquinho não é dele. Foi a turma os patrocínios de Emília e disseram, Francisquinho, fica aí mesmo, não venha para cá, não. Os patrocínios de Emília. Foi, né? Não venha para cá, não. Os patrocínios. 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 E a proposta nesse desenho aí, o Edivaldo Nogueira já mudou de mala. Edivaldo Nogueira, rapaz, sabe como funciona a vida, viu? Edivaldo Nogueira é da esquerda total, PCdoB. Veio um pouquinho para cá, ficou no PDT. Agora já está para o lado de cá, no Republicanos. Ele vai para o Republicanos? O Republicano disse para o Agostinho Ribeiro. Será que isso vai acontecer? Vai, sim. Vai. Ele vai pensando que eu vou ser candidato a senador? Pode ser da chamada oposição. Mas os candidatos a senadores aqui já estão postos, né? Rogério e André Moura e Alessandro Vieira. Alessandro Vieira também. Dos três, um só. Como diria minha mãe, dos três, quatro. Assim, no caso dos três aí, o Alessandro vai sobrar. Por quê? Vou dizer por que vai sobrar, não que eu queira não, viu, Alessandro? É o seguinte... Alessandro, aliás, é um senador competente nesse aspecto de parlamentar. Né? Lula vai botar dinheiro na campanha de Rogério. Em troca vai querer Rogério como o seu, né, parceiro, né? André Moura é o cara que tem metade dos municípios de Sergipe. Você acha que Vieira vai deixar Rogério, André fora? Vai ficar André Moura e Rogério. Quem vai sobrar? Alessandro tem o quê? É o PMDB que já foi, mas não é mais. Diz Carlos Teixeira. Mas se você vê algum candidato de oposição ao governo? Não, oposição você e eu aqui falando, mas se conversar muito a gente é calado, né? Nem oposição mais. Rapaz, sabe aquela história que eu falei, que uma certa vez eu comentei com o Josaíto, ele perguntou se eu deveria me candidatar, que eu trabalhava na igreja, assessor de um bispo. Aí eu disse, rapaz, eu não quero não. Se eu fosse me candidatar, eu queria ser senador. Ele aí botou aquelas notinhas, tinha umas notinhas plantadas, né? Plantava a notinha, aí foi um rebu aí, a senadora Maria do Carmo, né? Esse rapazinho já quer ser senador. Quer ir no avião da janela. Não, porque você está discutindo que de repente, será que eu agora, já depois de tantos anos, poderia ser um candidato diferenciado ao Senado? Porque tem isso, né? Não, esse é diferente. Primeiro você é quebrado. Quebrado. Não. Olha, quebrado só vale muito quando é caranguejo, que custa caro, caranguejo quebrado é uma nota, né? E quem gosta de quebrado é mecânico. Fora isso, não. E outra coisa, está fechado o chapéu aí, rapaz. O senador que tem mandato aí está passivo de ficar de fora, que hoje vai ficar, porque não vai me dizer que nesse contexto aí são 2 vagas, né? E ele está correndo por fora, ainda Rodrigo Valadares, correndo por fora, né? Com o slogan do bolsonarismo, né? Então, nesse sarapatel do Coruja, como diria Antônio Oliveira, quem vai sobrar é o Alessandro Vieira. Não que eu queira, mas é o contexto que diz. Já que você falou em Rodrigo Valadares, aí já vem aquelas fofocas de rádio, né? Que eu falei que o radialista de manhã levantou a questão que a mãe dele pode perder o cargo e tal. Se perder, quem perde a prefeita. Aí começa a criticar, diz que a ação social está fraca, não fez nada ainda. Não nada tal. Aí eu sei, se a prefeita for seguir essa lógica do radialista, quem perde é a prefeita, porque o Rodrigo Valadares tem a esposa na Câmara, que é um voto
de Emília E ele ele é tem as federal. emendas federal. Pronto. E é do bolsonarismo. Emília vai trocar o quê? 6 por nada? Mas o Rodrigo está querendo ser candidato a senador, né? Rodrigo. Será que ele está também ferindo interesses do grupão, não? Do sistema atual? Dizem que os bolsonaristas é simpático com ele, outros não, né? Diz que ele tem umas posturas assim, tem uns rompantes de simpatizantes do... Mas o PL é um candidato bolsonarista, ou é o partido bolsonarista, o PL, né? De Valdemar e aqui em Sergipe com Edivan. Em tese. Será que eles não querem que Francisquinho seja candidato a governador, nem Rodrigo Valadares senador? Não, Francisquinho que seria oposição, Francisquinho, né? Já foi usado e não deu certo. Não vai mais. Não vai mais. Tanto que ele vai migrar. Aí Edivaldo indo para o republicano, Agostinho Ribeiro e tal. Pode ser o senador dos republicanos. Senador dos republicanos. E ganha, não. Aí as conjecturas, aí... Diz que Edivaldo, segundo um amigo meu, é igual aquele... Jânio, vou contar aqui um fato agora. Jânio Quadros. Foi candidato à presidência da República. Foi presidente e depois saiu. E trouxe um sergipano, foi o vice dele, que era Leandro Marcel. Sabia disso? Não, Leandro Marcel era o vice dele. Foi uma época, foi. Mas se não pode ficar bem assim, com os braços assim. Aí eu disse que um belo dia olhou para trás assim, aí viu Leandro Marcel assinando o contrato. Aí o cara disse, João Silveira disse, olha, Joel, o Leandro é um caixão de ferro pesado, ainda precisa tramando contra mim. Aí tira esse homem daí. O Leandro seria o vice, mas ele ficava atrás do... Então, aí que o Jânio olhou assim e disse, caixão de ferro. Então, no contexto aí, hoje em dia, Edivaldo, eu posso taxá-lo nesse perfil com caixão de ferro. O que é isso? É o cara que não na forças. Mas Edivaldo é tão pesado que uma vez botou uma música chamada Carla, vereadora Carla, teve um mandato, não foi bananeiro, foi? O amigo aí, o professor Bittencourt, foi vereador às 2 penas, não foi? Agora acabou. 2 penas. Aí o mandato só, e coisa e tal. Perdeu agora. Só quem teve uma vida útil assim sobre isso foi aquela Tânia Soares, não foi? Porque o resto com Edivaldo ninguém se criou, não é? E ele foi candidato na Federal, nada. Ele colocou Luiz Roberto Federal, nada. Luiz Roberto Prefeito, nada. Então... Nada, né? Edivaldo, em termos de associação, é um caixão de ferro na visão geral. Ô Maurício, para a gente encerrar, pelo que você está dizendo, então nós não vamos ter oposição ao governo do Estado. A oposição está aqui, nós dois, até quando, não sei. Aqui, eu tenho. Aí o Estado, o governador se preparou para ganhar para o WO. A primeira eleição foi WO. Como? Tirou o seu adversário primeiro. Quem foi? O Francisquinho, não foi? E agora fazer um chapão. O PT, o partido de esquerda, o PSOL vai se brincar acompanhar. Por quê? Com o discurso de quê? Os pessoal dizem, não, esse cara é a língua grande. Não. O PSOL odeia a chamada... Chegaram ao ponto de dizer que uma época o PT votou em Edivaldo, que era contra Edivaldo. É o voto crítico, não era? Voto crítico. Então agora vai ter a turma de Bolsonaro e Lula. Então, não estão surpresos se o PSOL fizer um chapão aí com todo mundo aí e tal. E Fábio Tidieri, como diria aquela música do cantor o Silvio César, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Aquela posição só se for na casa deles. Você vê o que é política que não muda nada. Tem mais de 45 anos aqui em Aracaju. Olha, os grupos foram uns que morreram, acabou mesmo. Nas cadeiras, todo mundo quer o quê? Seu carguinho, sua posição, tal. Um exemplo bem prático é o André Moura, que briga, mas não sai do governo. Aí o Zeca tem um cargo de quê? Olha, o André Moura rompeu com o Fábio Tidieri, rompeu coisa nenhuma. Tem lá, Zeca da Bonfim, tá lá. Lá. O PT só saiu porque foi forçado e João Daniel não queria sair. E perdeu o cargo para Zeca. E agora eles vão voltar. Vão voltar, amiguinhos e tal. Provando aquela música. Nada mudou. E assim caminha a humanidade. Aqui em Sergipe. Toda a nossa reflexão aqui é para mostrar ao telespectador e aqueles que pensam, né? Você tem que entender que política é assim. Então não adianta você chegar dizendo que vai mudar, vai derrubar aquilo, se você não tem grupo. Política, eu já ouvi muitos políticos esperando dizer, a política tem que ter grupo. Você não pode ser candidato porque você quer. Então, quando eu disse assim, eu poderia ser senador. Aí não ia dizer, né? Qual é o seu grupo? Olha, o cara Quem é você para ser candidato? Que não tem grupo, ele tem um mandato bananeira. Só dá um cacho.
Nada mais do que isso. Perde ali. Não, e já só tivemos vários aqui, né? Bananeira. Eu me lembro na época do PT, os primeiros deputados foi Marcelo Deda E Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro. Pronto, a Marcelo Ribeiro foi só aquela. Depois teve depois Ismael. Ismael também. Não muito longe, João Fontes. João Fontes foi um só. Um mandato só, bananeira. É um cacho só. É porque não tem grupo. E aí grupo não significa dizer que você tem que entrar em esquemão, não é isso. Mas você tem que fazer parte do grupo político e manter a sua linha ética. E que dá sustentáculo para que você continue. E você tem uma linha ética. Então, olha, governador, isso aqui eu não faço, isso aqui eu também não faço. O grande problema da classe política é isso, é que a maioria, quando entra, ele não mantém o perfil de quando ele falou na campanha. Aí Tito Lima, Daniel Garcia, tudo, será que era isso aí? Era tão empolgante, né? O Tito Lima ganhou a primeira eleição para vereador. Provando aquele velho provérbio meu. Aos 20 é incendiário, aos 40 virou bombeiro. E aos 50? Se aquieta. Minha filha, eu tinha sua idade, já fiz isso e tal. É mesmo. Bom, vamos esperar os próximos capítulos, vem aí a Semana Santa e tal. Mas antes disso vem aí a história dos ônibus, né, que é o dia 10, vai entregar? Vai entregar. É o dia que é o dia limite, bater o martelo para a empresa, quando o progresso, se vai ficar ou não, você lembra? É o dia 10, mas vai ficar, é porque sim, eu sei, sim, mas fica vai deixar uma parte de ônibus que foram que foram enviados para a garagem da Progresso. Novela, cena do próximo capítulo, né? Cena do próximo capítulo e tal. Cenas do próximo. Não vai mudar, não. Então vamos continuar. Agora, ela vai ficar, a prefeita vai dizer, não, nós vamos fazer a licitação, né? Vai. Então, vamos fazer a licitação. Quando ninguém sabe. E aí, infelizmente, a gente vai vendo que as coisas assim, quando você junta e começa a falar dos órgãos que deviam fiscalizar, Ministério Público, Tribunal de Contas, eu sinto que a população, aos poucos, também está perdendo muito a esperança, a credibilidade nessas instituições. É a última que morre. Só é ruim quando é sogra, né? Pessoal, é isso aí, mais um assunto puxa o outro, colocando em pratos limpos aqui. Você se inscreva, se não se inscreveu, se inscreva e compartilhe. E mais importante, né, Maurício? Alguém disse, bota um likezinho, aquele positivozinho, porque as pessoas já estão conhecendo o nosso canal. Para ver se a gente melhora um pouquinho, porque aí não recebe aqui aquele CC. Não tem aqui só tem um detalhe, aqui não tem adjuntório. Você não vai ver político nenhum dizer, olha, aqueles dois loroteiros. E nem vai aparecer lá no Diário Oficial. Lá. Porque a gente está recebendo. Um dia desse, um amigo meu até apareceu lá, o Maurício, lá, no Diário Oficial. Ele ligou para ele, Maurício, você pegou o cargo. Ele, não, esse Maurício aí é o branco, o preto não recebeu nada e nem vai receber. Pois então se inscreva aí, dê o like e até a semana que vem, Maurício. Vamos lá.